Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Vamos falar um pouquinho da ceia. A ceia do Senhor é uma lição objetiva que expõe os dois fundamentos do Evangelho. Primeiro, a encarnação ao participar do pão. Ouvimos o apóstolo João dizer, é o Verbo. E se fez carne e habita entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Ouvimos o próprio Senhor declarar, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 33. Segundo a expiação, mas as bênçãos excluídas na encarnação nos são concedidas mediante a morte de Cristo. O pão e o vinho simbolizam dois resultados da morte, a separação do corpo e da vida, e a separação da carne e do sangue. É que o pão deve ser quebrado na morte, Calvário, a fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. O vinho derramado nos diz que o sangue de Cristo é o qual a sua vida deve ser derramada na morte, a fim de que esse poder purificador vivificante possa ser outorgado às almas necessitadas. Glória a Deus, aleluia. Inspiração. O elemento, especialmente o vinho, nos lembra que pela fé podemos ser participantes da natureza de Cristo, isso é, ter comunhão com Ele. Ao participar do pão e do vinho, da ceia, o ato nos recorda, nos assegura que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e ser reflexo, reprodução do seu caráter. Segurança. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Nos tempos antigos, a forma mais solene da aliança era o pacto do sangue, que era firmado ou selado com sangue sacrificial. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Depois que Deus expõe as suas condições, o povo as aceitou. Moisés tomou uma bacia cheia de sangue sacrificial e as aspergiu a metade sobre o altar do sacrifício, significando esse ato que Deus se havia comprometido a cumprir a sua parte do pacto. Em seguida, ele aspergiu o resto do sangue sobre o povo, comprometendo-o deste modo a guardar também a sua parte no pacto. Êxodo capítulo 24, versículo 3 e 8. A nova aliança instituída por Jesus é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 14 ao 24. Portanto, comprometeu-se por causa de Cristo a perdoar e salvar a todos os que vieram a Ele. O sangue de Cristo é divina garantia de que Ele será benévolo e misericordioso para aquele que se arrepende. A nossa parte nesse pacto acordo é crer na morte expiatória do Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Depois, então, podemos testificar que foram aspergidos com o sangue da nova aliança. 1 Pedro capítulo 1 e 2. Que deve ser admitido ou excluído da mesa do Senhor. Paulo trata da questão dos que são dignos do sacramento em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 ao 34. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado a uma ofensa ao pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Que isso dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar-se à mesa do Senhor? Então todos nós estamos excluídos, pois quem dentre os filhos dos homens é digno da mínima da misericórdia de Deus? Não, o apóstolo não está falando acerca da indignidade das pessoas, mas da indignidade das ações. Sendo assim, por estranho que parece, é possível uma pessoa indigna participar dignamente. É um certo sentido submente aqueles que sinceramente sentem a sua indignidade, estão aptos para se aproximar da mesa. Os que justificam a si mesmos nunca serão dignos. Igualmente, nota-se que as pessoas mais profundamente espirituais são as que mais sentem a sua indignidade. Paulo descreve-se a si mesmo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, como o principal dos pecadores. O apóstolo nos avisa contra o ato indigno e a atitude indigna ao participar desse sacramento.
Como pode alguém participar indignamente praticando alguma coisa que nos impeça de claramente apreciar o significado dos elementos pão e vinho? Ele nos aproximamos em atitude solene, meditativa e referente. No caso dos coríntios, o impedimento era sério, a saber, a embriaguez. Embora a maioria dos crentes concorde que o Senhor está presente à sua mesa, sua presença é interpretada de diferentes maneiras. A maioria dos cristãos harmoniza seu ponto de vista sobre este assunto com uma entre essas contradições: católica romana, luterano, juliano, a calvista e reformada. Vejamos seguir a posição teológica dessas tradições. Oficialmente adotado no Quarto Concílio Luterano, reafirmado no Concílio de Trento, é chamado transubstanciação. Socialmente, teológico ensina que quando o sacerdote abençoa e consagra os elementos, o pão e o vinho, ocorre uma mudança metafísica, de modo que o pão é transformado no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. O termo metafísica é usado porque a Igreja Católica ensina que a característica como a aparência e o sabor dos elementos, ou os acidentes, permanece o mesmo, mas que a essência interior e a substância metafísica foi transformada. Faz uma interpretação muito literal da palavra de Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que está em Marcos capítulo 14, versículo 22 ao 24. Glória a Deus, aleluias. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor, meu Pai, que deseja tomar, meu Pai, Santa Ceia, Senhor, mas diz que não vai tomar, Senhor Deus, porque não é digno de tomar Santa Ceia. Pai, é só elas pedir perdão a Deus, meu Pai, e tomar Santa Ceia, Senhor, para que, meu Pai, e se arrepender, meu Pai, do que elas fizeram, e elas vão se arrepender sim, porque se elas querem tomar Santa Ceia, elas precisam se arrepender das coisas erradas, das condutas erradas, Pai Todo-Poderoso, e levar, meu Pai, as coisas do Senhor a sério, Senhor Deus, meu Pai, porque as coisas do Senhor não é brincadeira, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, ensina essas pessoas a cada dia, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, meu Pai, em comunhão contigo, Senhor Deus, meu Pai, com a tua palavra, Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.